E o ponto de hoje, nós vamos falar sobre você além da sua função. Eu sou Camila Recrósio e o meu convidado de hoje é Marcos Crestani. Obrigado, Marcos, pela sua presença. Queria agradecer pela oportunidade de estar trocando isso com você, trazer esse seu ponto, você além da sua função. Bacana. Obrigado você, Camila, pelo convite. Uma honra estar aqui contigo. Estreando também, né, a minha primeira vez no estúdio de podcast. Confesso que vai ser uma experiência muito legal. Prazer. Obrigado pelo convite. O ponto é trazer reflexões para as pessoas sobre você além da sua função. Podemos falar um pouquinho, contar um pouco da sua trajetória, você contar um pouco pra gente como que foi a sua trajetória? Bom, legal. Não é tão simples, porque quando eu começo a pensar nisso, né, é quase que uma viagem, né? Não é uma trajetória, porque o estar aqui hoje é um somatório de muitos episódios e muitas situações que aconteceram na minha vida, né? Começando por Londrina. Acho que eu já tive a oportunidade de falar para algumas pouquíssimas pessoas essa situação. Estar hoje, por exemplo, morando em Londrina e empreendendo nesse momento novo da minha vida aqui, na cidade que eu escolhi para viver, na cidade que eu escolhi para constituir minha família, né? Meus filhos nasceram aqui, casei aqui praticamente. Isso foi uma construção, né? Eu coloquei isso na cabeça lá em 2008, quando eu vim para cá pela primeira vez. Enfim, era um outro momento, estava na faculdade ainda. Sou formado em Direito. Na época eu trabalhava no banco, no departamento jurídico regional e de um banco específico. E viemos para cá num evento de carnaval, um evento super aleatório, um evento religioso. Inclusive tem um carinho por esse episódio, que conheci pessoas naquela época que hoje a gente tem contato, né? Tem relacionamento até hoje, que é muito bacana. E conheci Londrina nesse momento, lá, alguns anos atrás, e aqueles 4 dias que eu fiquei aqui, foi suficiente para eu voltar para casa e contar para os meus pais e falar para os meus pais que eu sabia onde eu ia fazer minha vida. Que eu ia fazer minha vida em Londrina. Algum dia, em algum momento, eu não sabia quando, como, em que circunstância. Então, é interessante por isso, né? Então, estou aqui hoje em Londrina por propósito, por missão mesmo de vida, por objetivo de vida que aconteceu lá atrás, né? Então, me formei, iniciei a carreira na área de private banking na época. Eu morava no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, me formei lá. E vim para Londrina a primeira vez em 2013. Você vê, 2008 para 2013. 14 anos. A gente está falando de... Não, né? Um pouco menos. 8 para 13. 12. Vamos lá, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 anos depois, né? Certo? Ah, tá. Tô contando de agora, 2006. Eu estava aqui a primeira vez. Sim, 5 anos depois, as coisas aconteceram muito rápido, assim, sabe? E tem sido então aí muito especial. Eu vim para Londrina a primeira vez em 2013, tinha morado em Maringá antes de vir para cá. Foi um step que eu acabei fazendo na época da carreira, na companhia ao qual eu trabalhava naquele momento. E aí depois vim para Londrina de 11 para 13, depois fui embora de Londrina de novo com a promessa de voltar. Enfim, casei. Fui para outros mercados, outros segmentos. Fui para o outro lado do mundo em 2016. Tá. Fiquei 1 ano e pouco fora e voltei em 2017 para cá, de novo. Mas voltei para cá não porque tinha alguma oportunidade aqui, uma proposta de trabalho. Não, eu voltei por propósito. Que você queria. Eu queria voltar para cá. Depois eu ia ver o que eu ia fazer. Tá. Foi mais ou menos assim. E aí as coisas aconteceram, né? De lá para cá, enfim, muita coisa mudou. Como eu disse, né? Minha família hoje é daqui. Tive a oportunidade de trazer minha família, meus pais, para morarem aqui também. Conta um pouco para mim da sua função. Como que você começou a função? Assim, eu sempre tive comigo, desde muito novo, eu sempre fui um cara ambicioso, assim. Sempre fui um cara muito incomodado. No sentido de buscar o meu espaço, de construir a minha história, de construir a minha profissão. Nunca quis... Isso não é nenhum demérito, né? Nunca quis depender do negócio da minha família, embora a gente tenha um relacionamento fantástico. Meus pais são os meus melhores amigos e os meus maiores incentivadores.
Mas eu nunca quis a vida da minha família, nunca me vi nos negócios da minha família. Eu queria fazer o meu caminho, né? Construir a minha história. Eu sempre quis ser executivo. Sempre tive muita vontade, sempre gostei muito, sempre via isso com um ar mais aspiracional, digamos assim. Perfeito. Desde a época que eu comecei a trabalhar no banco lá atrás. E eu sempre fui muito intenso naquilo que eu fazia. Desde a época que eu era estagiário. Né? Então, eu sempre me dediquei muito às funções as quais eu exercia naquele momento. Tá. Né? Em determinados momentos diferentes da minha carreira. Então, mas sempre com o olhar do executivo, sempre com a construção para se formar um executivo. Sempre. Tá. Eu sempre quis ser um executivo, sempre busquei dar o meu melhor nessa área. Hoje, estar empreendendo, né, fazendo o que a gente está fazendo hoje, comentei agora há pouco, né, isso foi uma construção. Perfeito. Eu demorei muito para enxergar, demorei muito para me tocar disso e precisei de alguns chacoalhões no bom sentido, de algumas provocações, muito boas provocações, de pessoas que eu admiro. Né? Uma delas estava fazendo um podcast com você agora há pouco, que é o Matheus, que foi um cara, fez parte desse processo. Eu vou contar disso um pouquinho mais tarde, vou falar sobre isso um pouco mais tarde. Mas eu tinha muito claro para mim que eu queria ser executivo. Perfeito. Até quando? Eu não sabia. Eu não me via fazendo outra coisa senão na cadeira executiva, né? Trabalhando por uma grande empresa, trabalhando por um projeto grandioso, específico, em que eu pudesse contribuir. Eu sempre tive esse olhar. Então, fazendo esse paralelo com a função, eu era muito fiel a isso. A função, uma construção do executivo. Né? Você teve muito claro essa estratégia aonde você queria chegar. Sim. Podemos dizer assim? Sim. Por muitos anos você foi executivo? Conta um pouco para mim. São eu tenho 38, então são praticamente aí 17 anos aí em posições de liderança, um pouco mais de 12 anos, né? Posições de liderança, onde quando a coisa começou a ficar mais complexa. E eu achava que ia ficar nisso, né? Você acredita que o seu cargo... você é lembrado pelo seu cargo ou pelo seu nome? Olha, Camila, essa pergunta é legal, porque desde sempre, eu sempre tive uma mania de, quando eu trabalhava, né, como executivo, a gente usava crachá. Né? Aí tem o seu nome, normalmente tem o seu nome e tem o seu cargo embaixo. Perfeito. Sempre que era possível, eu dava um jeito de esconder o meu cargo. Perfeito. Eu me lembro, trabalhei aqui nos grandes shoppings da cidade, e eu tinha muito disso, eu colocava adesivo por cima do cargo para deixar aparecendo só o meu nome. Porque no fim do dia, hoje eu tô lá. Hoje eu tô naquela cadeira. Amanhã eu posso não estar mais. Perfeito. Né? E quem fica não é o cargo, quem fica é a pessoa. Perfeito. Né? Então, eu sempre tive isso sempre foi muito forte para mim. Sempre sabe? teve essa clareza, dessa divisão entre a identidade e a sua função? Sim, sempre tive. Sempre tive. Até porque... Que esconder o nome, esconder a função é não precisar do poder. Isso é algo que eu, particularmente, dentro da minha metodologia de gestão e de liderança, eu sempre achei que liderar é pelo exemplo, não pela força. Perfeito. E aprendi muito cedo com meu pai, que ele sempre disse, né, filho, a gente pode não ter nada na vida, mas você tem que ter o crédito, e o crédito você tem com o nome. Nossa, verdade. E isso é algo que eu levo comigo, para mim é conceito de vida mesmo, sabe? Eu tenho isso muito, muito forte comigo, seja lá o que eu estiver fazendo. Eu acredito muito nisso, sabe? Porque não é normal, né? Eu falo que às vezes a gente pergunta o que é você além da sua função, as pessoas só trazem a tarja, né? O que é a função, o que você está e não o que você é. Por isso que eu tô te fazendo essa pergunta e para você ficou muito claro quando você disse que esconde a sua função, porque você não precisou usar o poder, você não precisou usar a sua nomenclatura da função. Você sempre usou o seu nome, que é o que você acabou de dizer. Meu pai me trouxe muito claro essa construção de identidade. Sim. Né? Então, isso que eu achei, estou frisando novamente, porque isso não é comum.
né? Quanto mais poder a pessoa tem na sua função, maior, às vezes, ela usa a função e não quem ela é. E isso realmente a gente vê isso acontecer, né? No mercado, é muito comum, mas, enfim, eu sempre busquei fazer diferente, até como uma forma da gente poder, até como líder, né? A gente poder aproximar as pessoas da gente. Perfeito. Né? As pessoas têm... Eu vejo muito se fala sobre a liderança hoje e existe um estigma em cima disso, como o líder sendo um cara isolado, né? Sozinho, às vezes com alto poder na mão, né? E eu acredito que as coisas não precisariam ser por aí. Tá? Eu acho que a gente precisa estar próximo das pessoas, a gente precisa estar próximo dos nossos liderados para conseguir desenvolvê-los na essência e na totalidade. Perfeito. Sabe? Você percebe essa mudança de geração, que nós somos da mesma geração? E por que eu te trago isso? Porque eu percebo, eu queria entender um pouco o seu ponto. Dessa geração de chefe, de líder, que não, na minha opinião, não era um líder, era um chefe que a gente tinha, era um poder. E hoje, esse líder, que por mais que tenha essa distorção, eu acredito que é muito mais um líder, um ser, uma inspiração, ou você não vê essa diferença entre gerações? Como você... Olha, eu vou te falar, no meu caso, dentro das minhas experiências. Eu tenho a grata sensação, né? Eu acredito que eu fui um cara muito privilegiado pelos líderes os quais eu tive durante a minha carreira, sem exceção, sem exceção. Quando eu lembro de um por um, eu vejo quão privilegiado eu fui de poder ter aprendido com essas pessoas, cada uma no seu perfil, cada uma com as suas qualidades, com os seus pontos de vista, me ajudaram a construir o Marcos profissional que eu sou hoje. Perfeito. Então, assim, eu sempre... Eu não sei, aí eu não consigo te explicar, entrando nessa questão mais pessoal, porque eu sempre fui um cara que exigi muita reciprocidade dos meus líderes. Eu sempre falava assim, falei, olha, puxa minha orelha. Puxa minha orelha. Quando eu estiver indo para um caminho que não é o caminho que você acredita que faz sentido, e às vezes eu não estou enxergando, me traz pro caminho, me traz pro trilho de novo. Faça isso. Eu exigia muito que a gente tivesse essa tratativa muito franca, sabe? Mas você tem uma autorresponsabilidade muito nata. Sim. Tá. Uma autocobrança também. Sim. A gente brinca, né? Às vezes falava, né, de ambientes de pressão, etc. Perfeito. A pressão, para mim, sempre foi muito mais difícil aquela que eu sofria de mim mesmo. Você mesmo. Sim. Sempre foi. Sim. Sempre tive uma autocobrança, uma régua muito alta comigo, a ponto de entender que, poxa, se eu estou hoje nessa função, nessa empresa, o nosso desafio é esse, eu olho para o meu concorrente e eu tô longe, cara, não tem outro segredo. Assim, eu vou ter que trabalhar 3 vezes mais que o cara. Perfeito. Para poder fazer a coisa acontecer, entendeu? É simples assim. A gente se dedicar de corpo e alma para aquilo que você está fazendo. Sabe? Então, voltando à questão da liderança, que você me perguntou de gerações, eu vou me ater a responder aquilo que eu tive de experiência, sabe? Eu não quero entrar no mérito de coisas que a gente vê por aí, prefiro não entrar nesse mérito, mas de realmente olhar para trás e ver que, poxa, eu fui um cara muito... Eu tive muita sorte, eu acho, muitas oportunidades de trabalhar com gente muito boa, que me ajudou a formar o perfil de profissional que eu sou hoje. E eu sou muito grato, obviamente, aos meus líderes, sem dúvida nenhuma. Cada um deles aqui, podia nominar pelo menos uns 10, 12 aqui, que foram realmente muito especiais para mim. E não só eles, mas as pessoas, os meus pares também. Quem trabalha com a gente, acho que nos ajuda, né, a evoluir, né? A gente a pensar como time, a pensar pelo negócio, a pensar pela empresa. Acho que o negócio antes, o interesse do negócio tem que estar na frente dos nossos, né? Mas eu faço uma observação, é muito seu. A gente pode ter excelentes líderes, excelentes pares, só que se a pessoa não tiver, como você, uma autorresponsabilidade, uma cobrança entre si, que é o que eu percebo muito, não tem a régua, tem só a falta. Você sempre teve
essa gratidão, esse crédito que você dá é muito seu. A cobrança era sua. Você teve a capacidade técnica, você teve os pares, você teve liderança, mas através porque você quis. O que eu trago isso é porque às vezes as pessoas, elas querem os melhores líderes, ela quer os melhores pares, mas elas não querem ser as melhores. Então eu trago esse ponto, por quê? Porque você quis ser o melhor. E quando a gente quer, mesmo que a gente não tenha o melhor líder, a gente vai atrás e faz ser. Né? A gente Então, dá um jeito. a gente dá um jeito. Dá um jeito. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que hoje se traz muita dor desse líder, se traz muita dor de querer algo, mas sem se propor a isso. E Sem você ter é muito, reciprocidade, né? e você tem muito claro isso, né? Você diz, a régua é minha. Então, por mais você pede cobrança, mas a régua é sua. Não adianta você ter o melhor líder, se tivesse o melhor par, e você não ser. Você puxou essa... Você puxou essa linha embaixo da porta, eu vou puxar ela um pouco mais, assim. Eu tenho... Quando eu falo dessa questão da figura do líder de hoje em dia, me preocupa muito, porque se espera muito do líder. Exato. As pessoas ficam esperando, olhando como se fosse uma entidade divina. Exatamente, né? isso. Achando que o líder vai mudar a vida delas. Exatamente isso. Que o líder vai torná-la pessoas melhores, profissionais melhores. Não vai. Não, exatamente não isso. Vai. Exatamente não vai. isso. Pô, assim, eu quando penso, né, poxa, tô trabalhando para alguém, a primeira coisa que me vem na cabeça é que, pô, eu ganho 10 mil reais por mês, tá? Vou dar um exemplo aqui, sim, beleza? Sim. Cara, eu tenho que me pagar. Perfeito. Perfeito. Simples assim, meu. Perfeito. Eu tenho que me pagar. Eu tenho que valer aquilo que eu tô custando pra empresa. Perfeito. Como é que a gente faz isso? Cara, entregando. Perfeito. Entregando o que você espera da gente. Se possível, entregar mais do que se espera da gente. Porque é isso que sustenta a gente nas cadeiras. É isso que sustenta a gente como profissional. É isso que faz a gente ser promovido. Exatamente. Né? E não o tempo de casa, não ser a pessoa de confiança do dono. Enfim, o respeito. Os pontos de vista. Mas é a entrega. É entrega. Entende? E... Não se contentar. É isso. Né? Eu acho que eu percebo muito hoje se satisfazer com o essencial. Eu acredito que a gente vem de uma geração que sempre busca o mais. Né? O tradicional, o essencial, era o mínimo pra gente. É verdade. Né? Era o mínimo. E o que eu trago esse ponto para que essa geração perceba isso. E não se vitimize, e não traga como isso, né? Tudo que você pede a mais é como se estivesse fazendo um favor. O favor não é para a empresa, o favor é para você. Você cresce. Eu sempre trago isso para a equipe. Quem está crescendo é você. Você sai dessa empresa, aí você vai para onde você quiser. Melhor, maior. Então, isso eu percebo muito entre nossas gerações, porque para a gente não se contentava. E é o que você traz muito claro. Você não se contenta com o que era o básico, que era o mínimo de entrega de uma função. Isso tão é verdade, assim, que eu me lembro de algumas passagens na minha carreira executiva. De verdade, assim, Camila. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Cheguei a confrontar no bom sentido, meus líderes, de olhar e falar assim, cara, não faz sentido. Não faz sentido. No momento de agora, se eu não consigo, poxa, não posso ter autonomia para resolver problemas mais complexos que a minha cadeira exige, eu tô começando a ficar caro aqui. Perfeito. Entende? Assim, perfeito. Não me parece fazer sentido. Se eu fosse dono da empresa, eu como dono da empresa, eu quero que o meu executivo, poxa, que a pessoa que eu confio aquela cadeira de suma importância no negócio, resolva. Perfeito. Cara, resolve. Perfeito. A gente vai acertar, a gente vai errar. O erro faz parte do processo, desde que não custe o negócio, né? E acho que a gente sabe separar bem essas coisas. Exatamente. O erro faz parte do processo. Então, eu acho que eu acordei, não vou dizer que foi tarde, mas eu acordei, acho que quando eu tinha que acordar, a partir do momento em que eu comecei a perder absurdamente o meu sono. Falei isso pra Tati agora há pouco. Perfeito. Absurdamente o meu sono com problemas que não eram meus. E com problemas que eu não ia resolver. Eu não tinha caneta, eu não tinha cadeira para resolver. Aquilo foi um primeiro start, assim. Falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Tô no lugar errado ou tô na função errada? Não, e às vezes também pode estar errado com a gente, né? Eu acho que, de novo,
É o momento da gente levantar a mão, reavaliar. Falar, cara, vou seguir outro caminho. Vou fazer aquilo que eu acredito que eu posso fazer de melhor, que eu posso entregar de melhor e de acordo com o que eu Vou te acredito. cutucar. Função ou propósito virou? Ah, Camila, pra mim é propósito. Nunca foi função. Tá. Nunca foi. Pra mim Mas nunca foi mudou o função. propósito? Porque resolver problema, a gente é o que faz, né? Sim. Quando eu tiro o sono... A gente tá acostumado. Tá acostumado. É o que eu sempre falo, a gente gosta de resolver problema, né? Senão não faz sentido, Exato. né? Quando tirou o sono, esse propósito, ele entrou em outro lugar? Ele ocupou outro espaço? Simplesmente ocupou espaço onde eu tinha liberdade para poder colocar toda a minha energia. Perfeito. Simples assim. Perfeito. Simples assim. Não foi, aconteceu do dia para a noite, não. Foi uma construção. Foi uma construção e em alguns momentos também frustração. Perfeito. Foi construção e em alguns momentos foram frustrações durante a minha carreira executiva de entender que, a regra do jogo é até ali, dali para frente, não é contigo, É com o dono. Se ele quiser, ele faz. Se não quiser, não faz. Se ele quiser, resolve. Se não quiser, não resolve. Podemos dizer que dentro dessa construção desse executivo que você criou e trilhou a sua função, você chegou aonde tinha que chegar? Acho que tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Como executivo. Como executivo, sim. Tá. Sim. Mas agora eu não deixo de ser executivo, porque agora eu sou o executivo do meu negócio, sou o executivo da nossa história. Tá. Entende? Mas muda. Que a gente está fazendo as coisas, né? Mas eu quero dizer assim, nós somos executivo e viramos mais do que executivas Sim. quando é no nosso. Mas Sem dúvida. quando eu digo mais o executivo, é o formato empresa / executivo, que é o Sim. que se espera de mercado. Essa mudança que eu acredito que trouxe para você? Sai esse crachá de executivo de mercado? Total. É outro jogo, assim. As coisas mudam muito e é interessante porque é um processo de descoberta também. Perfeito. Você volta a aprender muita coisa. Você Perfeito. continua aprendendo, mas de um Perfeito. jeito diferente. Agora você toma o risco, né? Agora, poxa, tem um sócio. É você, né? Você tem responsabilidades com o teu negócio que hoje a minha família depende disso. A família do meu sócio depende disso. Né? As pessoas que a gente começa agora também a trazer para o time vão depender do sucesso do nosso negócio. Então, o nível de responsabilidade é ainda maior. Concordo Mas na plenamente. totalidade, do Na início ao fim. totalidade. Exatamente. Do início ao fim. Antes, como executivo, a gente vai até um Não- certo ponto. Exato. A estrutura não Sabe? vinha da gente, não vem da gente. É. A gente está na execução da estrutura que já existe. É. Quando nós empreendemos, a estrutura é nossa. Do começo ao fim. Mas, ao mesmo tempo, assim, claro, tem aqueles empreendedores que a gente olha, assim, o cara nunca trabalhou para ninguém, sempre fez o negócio dele. Sim. Acho que são caras raros, assim, as pessoas Sim. que já nascem com essa cabeça. Eu confesso que ainda hoje é uma luta para mim, ainda é um processo de autoconhecimento. Eu admiro essas pessoas, porque na minha concepção, humildemente, com a visão que eu tenho de mundo que é diferente da Corporativo. sua, né? Diferente de quem está aqui, eu acho que é importante a gente passar por essa fase. Por essa fase de você trabalhar para alguém, seja como executivo, seja como operacional, seja como que for. É importante a gente obedecer ordens. Né? Falamos sobre isso, hierarquia. Eu acho importante Eu também. para a formação da gente, para a nossa formação, não só profissional, mas pessoal também. Perfeito. Sabe lidar com frustração, saber que até o teu limite vai até ali, dali para frente, cara, respeita. Perfeito. Sabe, eu acho importantíssimo, principalmente para a turma que está chegando agora. Exatamente isso. Para as Porque gerações eles que estão não chegando conseguem lidar com essa hierarquia. Para eles vira como se fosse uma afronta a hierarquia hoje. agora. Exato. Né? E olha, é um paralelo legal de a gente fazer que eu vejo em casa, né? Tenho 3 filhos. Ah, que bom, adoro fazer esse Sim, comparativo. eu sou apaixonado por esse tema, estou aprendendo o dia inteiro, errando, acertando.
Estamos, né? Não tem... Não tem quem não. Cara, não tem caminho pronto, né? E só é importante a gente tomar cuidado com as comparações, né? Acho que Perfeito. a nossa vida, a nossa Perfeito. família é a nossa família, é a nossa vida. Não é a da Perfeito. Camila, né? Não é Perfeito. da Laís, da Porque Tati. os nossos valores e as nossas crenças não são igual a outra família. Exato. Então a gente tem que basear no que é nosso. Exato. Isso é muito interessante. E essa questão de hierarquia, cara, começa em casa. Quantos anos você tem, seus filhos? O meu mais velho tem 7, o Francisco. O meu do meio, o Antônio, tem 3. E eu tenho uma pequenininha, que é a Cecília, que tem 7 meses. Perfeito. Escadinha em casa. Eu vejo a gente, eu e minha esposa, a gente luta com isso, porque é o tempo todo, poxa, faz isso, não faz aquilo. As crianças hoje são super questionadoras. Sim. Coisa que a gente, falando na nossa geração, a gente não era. Exatamente Pai e mãe falou, isso. água parou. Acabou. Lembra? Perfeito. Pai e mãe é isso que eu falou, falo. água parou. Você não tinha nem o que Professor na escola, então, meu, Perfeito. autoridade máxima. Autoridade máxima. Perfeito. Pô, aconteceu um episódio, né? Meu filho do meio tá indo pra escola agora. E eu soube que ele desentendeu com a professora e parece que deu um tapa na perna da professora. Pra mim, isso é o fim do mundo. Perfeito. É o fim do mundo, Perfeito. sabe? Então, poxa, em casa, de sentar, de explicar, de falar do porquê não das coisas. As pessoas mais velhas, a minha cultura, não, por favor, eu não quero dizer aqui que Concordo. as coisas têm Sim. que ser assim. Sim, porque é o certo e nosso errado. ponto. É o meu ponto de isso vista, aí. é como funciona para os Perfeito. meus filhos, o que eu quero da minha família e o que eu quero deles. Pô, eu aprendi que as pessoas mais velhas são senhores e senhora. Perfeito. Não é você. Perfeito. Eu sei que é polêmico, tá? Mas Eu isso sou igual. Mas isso é para mim. Eu também. Se o outro faz, problema do outro. Aqui a gente Não pode falar, ligo. o ponto é nosso. Então, Então, assim, o meu filho mais velho hoje, poxa, senhor, senhora, os mais velhos, idem, a mesma coisa. O meu do meio tá sendo uma luta. Uma luta, porque ele é questionador, ele afronta, ele tem outro perfil, completamente diferente do meu filho mais velho. Tem sido um processo de quase MBA de educação, sabe? No dia a dia, principalmente agora, nessa fase nova da escola. Né? Tá indo agora pra escola, os primeiros dias na escola. Então, 7 anos? ele tá com 3. Você tem 3 e 7. 7 é o mais velho, né? Então tem sido bem difícil. E essa questão da hierarquia dentro de casa é a mesma coisa. Cara, assim, não é fácil. E se a gente deixa de vigiar, se você afrouxa, se você deixa de cobrar porque você tá cansado, etc. Perfeito. Eu acho que... É um assim, detalhe simples. Não pode fingir. Não dá pra deixar passar. Não dá pra deixar passar. Tá Sabe? cansado, é ali que a gente tem que intervir. É nos detalhes. É nessa E condição. a Nossa, gente perfeito. combina, eu e minha esposa, a gente combina. Eu falei, olha, quando eu estiver muito estressado, você entra. Isso é Por muito contrário, bom. é a mesma coisa, senão a gente perde a razão. Muito bom. Então, né, a gente dá o nosso máximo no dia a dia, porque a gente, como pais, a gente tem a obrigação de preparar essas crianças para o mundo que está aí fora. Concordo. E vai ser muito mais difícil do que o nosso, Muito mais difícil. quando a gente começou, né? Eu tenho um ponto que eu acho que é mais fácil. A gente vem de uma geração, que é o que você acabou de dizer, a gente não podia perguntar. Era e ponto. Então, a gente demora mais tempo para se construir. Mais tempo para se identificar. A gente muito vira de uma base do que é o outro. Né? Eu sempre falo, eles já estão numa construção. Que eles querem parar por ali. Mas eles têm um ponto que nós não tivemos. Esse questionamento é muito saudável, na minha opinião. Né? Desde que tenha respeito. Eu sou muito a favor disso, tá? O mínimo é o respeito, na minha opinião. Mínimo, o meu ponto, o mínimo é o respeito. O mínimo é uma hierarquia. Isso é mínimo. Na minha casa, eu acho que é o mínimo. Mas questionar e não dizer assim, eu sou seu pai, pronto, e acabou. Eu acho muito válido. Eu acho enriquecedor, na verdade. Porque tira o poder. Nós também temos um poder de pai. Nós também viemos de uma geração que usa o poder dessa... Também uma função. O pai não deixa de ser uma função, né? É verdade. Eu faço muito esse contraponto, que eu até falei num podcast. As empresas hoje são creches de adultos. A gente lida com emoções de pessoas mal resolvidas, que é a nossa geração.
Tem o impacto dessa nova também, que chega nas empresas dono de razões e não querem passar pelo que nós passamos. Então, tudo tem um contraponto, mas tem o que eu gosto sempre de olhar para o lado bom. E isso é um lado que eu aprendo com os meus filhos. Legal. Eles sabem, e eu gosto de valorizar o que é bom. A gente foi moldado no que nos faltava. No que queria, mas sempre no que era falta. Nunca foi validado na nossa geração uma coisa que já era nosso, que isso era bom. É bom. Era o mínimo ser bom. Era o mínimo. Se é bom na escola, é o mínimo. Nada mais que obrigação. Nada mais que obrigação. Sim, é verdade. Mas, assim, validar o potencial de cada um traz que a pessoa se sente... Não sei se a palavra é segura, mas ela se sente reconhecida. E nós tivemos que buscar afinco o nosso reconhecimento. Essa construção foi muito nossa. Então, eu trago esse ponto para você, porque você está vivendo. Você, da mesma jeito que criamos e desenvolvemos o nosso profissional, temos filhos que nos desafiam todos os dias, e vou te falar que isso vai piorar. Os meus filhos têm 13 anos. Você tem um fenômeno, né? O Enzo, pelo que eu já vi, você né? já viu? Então, mas assim, eu amo que ele é questionador, Legal. eu amo isso, porque ele tem legal. liberdade, com respeito e com hierarquia, mas tem liberdade que eu, pelo menos, não tive. É verdade. E sabe que eu já me peguei em momentos de que, poxa, nossa geração, né, com os nossos pais, é aquilo que eu disse, né? A palavra final do pai, Acabou. discute, acabou. Acabou. E hoje em dia, às vezes, meu filho mais velho me questiona de algumas coisas que eu penso, assim, pô, me dá um nó na cabeça, às vezes, sabe? Eu tenho razão. A ponto de a gente também, como pai, saber que às vezes a gente erra e que a gente verdade. faz parte até de virar pro filho e falar, filho, você tem razão. Perfeito. Desculpa, papai. É isso. Sabe, você tem Se razão. tornar vulnerável. Mostrar nossa vulnerabilidade. E não essa máscara, não fingir que nós somos os intocáveis. Como era na nossa geração. Pai e mãe era intocável. Né? Num sentido de questionamento, de pergunta, de trazer essa proximidade. Não tinha. Nossa, vai falando assim, vai me vendo, vem alguns gatilhos assim. Eu nunca vi meu pai chorar. É verdade. Eu também não. O cara mais forte do mundo foi meu pai. É isso. É meu pai. Nós temos um nunca ditado vi que meu homem pai não chora. Nunca vi. Nós temos um ditado popular. Nunca vi mostrar... Emoção. Vulnerabilidade. Nunca vi. Pra mim, você perguntar assim, poxa, quem é o cara com maior inteligência emocional que você conhece? Você acredita? Hoje. Eu acho que ele não quis mostrar pra mim. Com certeza, acho não, eu tenho certeza. Hoje é diferente, né? Não quis ou não pôde? Não pôde, Não talvez também não quis, né? Pra não... É uma né? geração que não permitia. Não se permitia. Não né? se permitia. Então, às vezes, mesmo você querendo, você não podia. É verdade. E hoje a gente... Acho que a nossa geração... A gente aprende, né? Muito. Ainda bem que a gente aprende Muito. com as gerações anteriores a tentar não repetir alguns erros, né? De comportamento e talvez até replicar outros pontos importantes que a gente também viveu, né? Mas se eles não fossem tão disruptivos, a gente não teria essa mudança. Porque a gente é automático repetir padrão, né? Eu falo que o cérebro, ele gosta desse padrão. A gente repete padrão. Agora, se eles não fossem tão disruptivos, como que a gente ia mudar o nosso padrão? Você tem razão. Como que a gente mudaria? E eu digo muito, se a gente não tem como pais os nossos valores muito claros pra gente, é onde a gente vai no padrão do que eu mando, ponto, e acabou, entre aspas. Quando a gente tem uma base, e essa construção, eu faço muito quando a gente tira o crachá, né? A gente sai da função, é esses valores. Quais são os meus valores inegociáveis com os meus filhos? Que aí eu não preciso usar o poder, a nomenclatura, sou sua mãe. Que você tem muito claro dizendo quando você era executivo. Né? É um executivo. Mas eu digo um executivo de mercado. Então, essa construção, eu não faço a distinção entre casa e trabalho, tá? Também não. Eu não faço. Não tem como. Não tem como. Eu não acredito nisso. É isso, eu também não. A pessoa é diferente, não. É a mesma pessoa. É a mesma, exatamente. A gente tem comportamentos que são diferentes. Claro, estamos dentro de um ambiente corporativo. Que exige da gente. É exatamente Normal. isso. Exatamente isso. Legal. E... Eu acho que é por aí, assim.
você fala de função, né? Foi o ponto teu Sim. inicial. É uma construção. Quando eu falo daquela história, né? De, poxa, sempre quis ser um executivo. Começou lá de trás. Eu saí da minha casa com 17 anos de idade. Tinha 17 anos de idade, eu fui embora de casa pra passar as férias na casa da minha avó. Num final de ano. E nunca mais voltei pra minha casa. Porque eu fui arrumar um emprego numa loja de surf em Balneário Camboriú. Foi meu primeiro emprego de vendedor, né? Oficial, né? Fora. Já tinha trabalhado num colégio que eu estudava como monitor de quinta ou oitava série na época, mas meu primeiro trabalho fora, né, das linhas da minha casa e das linhas da minha família foi sozinho, na raça. Um emprego que eu fui fazer um teste e ganhei o teste porque eu tava recolhendo lixo e lavando a cozinha da loja, uma loja famosa em Balneário Camboriú na época. Eu fui fazer um dia de teste, né? Era muito comum você fazer teste. Qual que era a sua função aí? Porque era um vendedor. Vendedor, você recolheu lixo. Era pra ser um vendedor. Perfeito. E eu passei 2 dias fazendo teste na loja, não ganhava nada. Perfeito. Eu queria ser vendedor de loja, eu queria aprender. Perfeito. E aí eu me lembro que eu era novo, eu tinha 17 anos de idade na época. E um dos vendedores, o cara era mais velho que eu, me sacaneou. Hoje eu sei que ele me sacaneou. Falei, cara, ô Juvena, você tem que lavar a cozinha hoje. Sim. Cara, beleza, tá bom. Terminou, não falei com a gerente, simplesmente subi a escada e fui lá na cozinha. Cheguei na cozinha, meu Deus, aquilo virado do avesso, lixo. Falei, e a cozinha ficava no mezanino, a loja ficava embaixo, ninguém via nada. Sim. Tirei a camiseta, botei a camiseta de lado assim, falei, bom, ninguém vai me ver aqui mesmo. Sim. Lavei a cozinha, lavei geladeira, lavei louça, recolhi lixo, deixei tudo arrumadinho. A gerente subiu no estoque e me viu lá. O que você tá fazendo aqui, menino? Falei, tô lavando a cozinha e recolhendo lixo que me pediram pra fazer. Mas não é pra você fazer isso. Aí ela pegou e entrou na cozinha. A hora que ela entrou na cozinha, ela parou. Foi você que fez isso? Falei, sim, fui eu. Ela chamou os vendedores da loja, todo mundo lá em cima. Falou, daqui de hoje em diante, eu quero a cozinha desse jeito. E você, menino, volta amanhã que você tá contratado. Foi assim. Esse foi meu primeiro emprego. Sensacional. Até um negócio que até emociona um pouco, porque, passa um filme na cabeça, né? Mas essa forma de lidar, e essa forma de lidar com o trabalho, com o compromisso do trabalho, cara, não mudo. Eu sempre fiz questão de Podemos ser, dizer que você tem uma construção de uma identidade muito clara antes da função? Sim. Né? Porque a função, ela vem depois. Sem saber, sim. Né? Sem saber, a gente vai no automático, mas você deixa muito claro que você tem uma construção de uma identidade muito clara. A função, ela é secundária, né? E às vezes as pessoas, elas trazem a função como primária, para depois criar a identidade. Né? Então, quando a gente até se emociona, a sua identidade, ela é muito clara. Fazer além da função é sua identidade. Você está para servir, você está para fazer, você está para agregar. Essa é a sua identidade, não a sua função. Função de vendedor, ou seja, qual for, que é polêmica, tem um podcast super polêmico sobre servir, você está muito sobre servir. Né? A tua função não precisava limpar a cozinha, mas a gente também vem de uma geração que a gente está ali para aprender, seja o que for, mesmo que seja além da nossa função. E isso não diminui ninguém. Muito pelo contrário, eu sempre falo, edifica. Por quê? Porque você acaba se construindo. Né? Você não se tornou melhor por limpar ou lavar uma cozinha, mas também não te deixou menos que ninguém. É isso. E essa geração, ela traz muito algumas coisas como muito polêmico, como que se fosse algo que diminui alguém. E não é sobre a função, é sobre uma identidade. Né? Então, a hora que e nada mais somos do que uma identidade. A função, ela é secundária. E essa geração, ela traz primeiro a função para depois criar a sua identidade. Então, eu quero só trazer isso para te trazer uma coisa que eu percebo, o meu ponto de vista, né? E que essa geração perceba também que é uma construção de identidade, primeiro. As coisas levam tempo, né? Exato. As coisas levam tempo para acontecer. Exatamente. Você não está sentada na sua cadeira. Exatamente. A cadeira que você está hoje, faz o que você faz hoje, sabe o que você sabe hoje. Exatamente isso. Quando você começando ontem,
Não. Simples assim, é da natureza. A natureza não dá saltos, né? Exato. Já dizia o ditado. Então, tudo é um processo. Tudo é um processo. Eu acho que não tem... Não tem segredo. Não, e não Tem tem almoço mágica. grátis, cara. Não Não tem. tem almoço grátis. As coisas vão ser difíceis mesmo. É isso. Não espere a hoje- facilidade, né? Hoje a gente... Né, nesse mundo do empreendedorismo, vamos dizer assim, eu ainda para mim ainda também continua sendo uma construção, né? Cada vez mais forte, mas ainda é uma construção. Me ver fazendo o que eu tô fazendo hoje, sou super realizado fazendo o que eu tô fazendo hoje, né? Por propósito. E eu escolhi fazer o que eu faço porque eu entendi que, poxa, é isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto de fazer, é isso que me dá, poxa, prazer e ainda por cima poder contribuir com o varejo da nossa cidade, da nossa região. E a reflexão de hoje, que para mim é muito claro sobre função, é uma construção da identidade para depois criar a função. Essa distinção entre identidade e função, ela é clara desde que sabemos quem somos, para depois o que fazemos.